Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu polvo? E aí, minha pólvora? Adivinha quem é? Sou eu, André Arruda, e este é mais um Bom Dia! Para quem? Para quem, meu amiguinho? Para quem, minha amiguinha? Pois é, gente. O que aconteceu aqui? Então, olha só. Eu vou contar uma história para vocês, tá? Aconteceu que em 2019, né, o então deputado Jean Willis, né, que era do PSOL, agora está no PT, né, ele, após a eleição do Bolsonaro, né, ele anunciou que deixaria o país em asilo político, né, porque saberia que iria correr risco de vida com o Bolsonaro no governo. Aí depois acabou descobrindo que realmente não só ele, mas milhões e milhões de brasileiros passaram a correr risco de vida com esse arremedo de governo, né? E o Bolsonaro, em tom de deboche, tuitou a seguinte frase: grande dia, em letras maiúsculas e com um emoji de positivo. Acontece que toda vez que o bolsonarismo sai derrotado, nós do campo progressista, revidamos essa provocação. E aí, todo dia que tiver uma derrota cachapante do bolsonarismo, o grande dia nós vamos dizer. E aí, o que aconteceu? O Arthur Duval teve o pedido de cassação feito pelo Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo. A decisão vai ao plenário. Como a decisão foi por unanimidade, é quase certo que o Arthur Duval, vulgo Mamãe Falei, perderá o seu mandato e ficará inelegível por 8 anos. Então a gente tem aqui, além disso, né, tem outra coisa, né? Tem também uma decisão, né, do TCE, né? O TCE acho que não, é TCU, né? O Tribunal de Contas da União, né? Vai acionar o Dallagnol, né? por
conta de gastos que ele teve. Então a gente acaba tendo aqui um grande entendimento, né, de que hoje foi um grande dia, né, para o campo progressista, mas a luta é grande, muito grande. Eu estava aqui comentando aqui com umas pessoas nas mídias sociais, porque tem algumas coisas que, que me deixaram um pouco cabreiro, tá? Na verdade, três, né? A primeira coisa que me deixou cabreiro é a história de uma influência que foi turbinada por uma agência. Lançaram um disco para ela, se apresentou como cantora, né? Como popstar. E aí fizeram um disco para ela, lançaram no Spotify, fizeram arte, fizeram fotos, fizeram memes e a coisa ganhou corpo. E ela ganhou bastante notoriedade, uma celebridade instantânea, tá? E aí a gente fica entendendo a questão do método, né? E não é só isso não, teve esse caso aí desse mendigo, né? Mendigo não, morador de rua, né? Que foi flagrado tendo relações sexuais com uma mulher, e aí o personal trainer, que era marido dela, espancou. E aí ele se tornou celebridade e depois contou a história com requintes sórdidos, né? E, foi flagrado uma balada, beijou uma influencer e foi convidado a ser candidato a deputado federal no Distrito Federal. Entendeu? Então, tem um terceiro caso, que é esse caso aqui do reality show, né? Do BBB, né? Então tem uma história bastante estranha em relação a esse reality, né? Porque houve um mutirão, houve alguns mutirões, tá? Bancados pela esposa de um dos participantes, né? Chegou até a contratar jovens para poder fazer votação em massa, disseram, né? E teve a influência, o público foi bastante influenciado por Instagrams de fofoca, perfis de fofoca no Instagram e no Twitter, tá? Por que eu estou enumerando essas questões aqui para vocês, tá? Porque a opinião pública, ela, principalmente no meio digital, ela pode ser facilmente manipulada, tá? Porque você soma o impulsionamento, perfis turbinados que recebem o conteúdo e vai postando de forma viral, né? E aí a gente fica pensando aqui, né? Todo esse processo, né? Como é que a gente pode se desvencilhar dessa situação toda? Nós estamos presos às mídias sociais. Eu não largo meu telefone por nada. E isso para mim é viciante, em alguns casos torturante.
Eu entendo que muitas pessoas também devem estar pensando a mesma coisa. Então é preocupante isso. E aí a gente acaba tendo um entendimento, né, de que isso pode ser aplicado à política. Vira e mexe eu estou vendo aí entre os jovens memes envolvendo o presidente. Sabe se esses memes são de jovens mesmo ou são de pessoas que estão se apresentando como jovens? Mas isso traz influência a outras pessoas. E esses sites de fofoca, esses Instagrams de fofoca, será que eles vão entrar na campanha eleitoral? Houve experimentos aí, tá? Inclusive, um Instagram de fofoca foi bastante criticado por divulgar notícias sobre a guerra na Ucrânia sem nenhum tipo de verificação, validação. Então, essa pode ser a nova arma da desinformação? Essa é a pergunta que pode não querer calar. E a gente precisa ficar precavido. Nós que somos do campo democrático. Porque podem usar essa situação contra a democracia. Bem, continuando aqui, houve um ataque no metrô de Nova York que ocorreu na manhã da terça-feira de ontem. 10 pessoas baleadas, 13 feridas, não encontraram suspeito. Foi na estação de metrô no Brooklyn. E 23... realmente, ainda a polícia procura o suspeito de ser o atirador, o homem que no momento de ataque usava uma máscara de gás e um colete verde de construção. Ele tirou um cilindro de dentro da mochila, lançou o gás dentro do vagão onde estava. Na sequência, abriu fogo contra os passageiros. Né? Nossa, e não conseguiram encontrar um cara. Complicado isso, hein? Continuando aqui, de notícia. Parece que o Lula recebeu ameaças de morte, tá? A Polícia Civil de São Paulo vai investigar. É uma coisa complicada mesmo. O Brasil teve 163 mortes de Covid em 24 horas. A média móvel está em 138. A menor média móvel em 88 dias. Então a situação da Covid continua em queda, entre aspas, sob controle. Então a gente fica feliz, né, de que essa situação está se superando. Então, mas a gente tem que ficar esperto aí, tá? Bem, o fato é que esse dia de hoje, né? A gente fica pensando aqui como é que vai ser, como é que vai deixar de ser, como é que a gente
vai imaginar, porque já estamos às vésperas de um final de semana prolongado. Só que, conforme eu havia dito ontem e anteontem, nós temos um feriado religioso, então não é uma coisa para farra para quem é de crença. Quem não é de crença pode aproveitar para descansar, mas eu entendo que é um período que não pode ter exagero, justamente para respeitar aqueles que estão professando a sua fé, né? E de fato a gente deseja que essa quarta-feira seja uma quarta-feira, eu desejo, né? Que essa quarta-feira seja uma quarta-feira que nos traga calma. A gente sabe que o mundo está conturbado e a gente precisa ter um pouco de paz. Apesar de que tem coisa aqui que é escabrosa, né? Que nem essa história aí do Viagra, né? Do exército, né? E ainda surgiu uma nova, né? Prótese peniana. Gente, é umas coisas que são absurdas, mas o fato é o seguinte. Deixa eu só, pra gente completar aqui antes de encerrar aqui o episódio. O Bolsonaro comprou o exército. Comprou as Forças Armadas. Com o quê? Com aumento do soldo, com privilégios, inclusive esses absurdos, né? Porque, inclusive, essa história do Viagra foi superfaturada, inclusive, né? Com lagosta, com coisas caras, né? E com deixar eles livres, né, da reforma da Previdência intactos, né? Que é o setor onde tem a maior distorção de benefícios previdenciários, a maior distorção está nas Forças Armadas, né? Teve também muitas pessoas atuando por indicação, não por processo seletivo, como deveria ser de praxe para todo funcionalismo público. Que a gente sabe que o processo seletivo o pessoal se alista, né? Os homens se alistam, participam de processos seletivos dentro dos quartéis e atuam lá dentro. Mas isso teve gente que entrou por fora. Então todos esses privilégios servem para comprar as Forças Armadas e para ser o aval de um golpe, mais um golpe militar. Só que é um golpe que não vai dar certo, porque não adianta o Bolsonaro tentar dar um golpe nesse país, porque diferentemente de 1964, nós temos uma grande quantidade de pessoas que sabem o que está acontecendo nesse país. E isso vai pesar contra ele. Pode até tentar dar o golpe, mas não vai conseguir, fora que um golpe de Estado nesse país pode fechar portas para o comércio internacional. E fechando portas para o comércio internacional, vai haver pressão interna, inclusive de muitos empresários, porque achavam que iam ter benefícios com esse governo e não vão ter.
Que a sua quarta-feira seja uma quarta-feira de luz, de sabedoria, de coisa boa, de calma, né? A gente sabe que calmaria não forma bons marinheiros, mas viver constantemente em tormenta não nos ajuda a absorver os ensinamentos que as dificuldades nos trazem. A gente precisa ter tempo para aprender. E para isso a gente precisa ter calma, ter tranquilidade em momentos de paz e reflexão, que talvez nesse final de semana você vai ter. Um beijo no coração de vocês, cuidem-se até quinta-feira. E depois de quinta-feira, que é o episódio número 59, esse é o 58, aí é só na outra semana. Tá bom? Um beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio. Eu tava quase me esquecendo e eu não vou deixar de lembrar, porque eu tenho que lembrar vocês até o dia 4 de maio, você que tem entre 16 e 18 anos ou vai fazer 16 anos até a eleição, pode fazer o seu título de eleitor. Se você está morando numa cidade longe da onde você vai votar, onde você vota, regularize o título de eleitor até o dia 4 de maio. Ah, deu problema, eu estou devendo. Eu fiquei as eleições sem ver. Regularize a situação do seu título até o dia 4 de maio para a gente poder votar, tá? Então é o seguinte: vote certo, mas antes faça o título, faça acontecer, porque votar em reality show é facinho. Fazer textão no Facebook é facinho. Tuitar que nem louco é facinho. Mas a gente precisa de apertar o número certo e teclar verde na urna eletrônica. Isso muda o Brasil. Então, vamos regularizar o título? Bora!